Um outro aspecto é essa questão de que a decisão vai liberar assassinos, estupradores, narcotraficantes e outros que cometeram delitos de grande intensidade, assim, né, de grande lesão à sociedade, né, porque todo delito ele também é um delito contra a sociedade, além de ser um delito direto para a vítima, quando é uma vítima determinada. Bom, então, até por esse aspecto, o artigo 312 do Código de Processo Penal, ele dá a possibilidade da prisão preventiva. Então, ontem eu fui indagado, ainda fui indagado por uma familiar, uma irmã de um, de um cliente que eu defendo, que esse já foi julgado em primeira instância, em segunda, e a gente está indo para o STJ agora com ele, porque existem situações no caso dele que a gente discute ainda até STJ, vamos discutir no STF. Me ligou querendo saber se a prisão dele poderia de alguma forma ser relaxada, né? Ele poderia ser solto se com essa decisão do STF. Eu falei para ela muito claramente que não, porque ele, antes de estar cumprindo já a pena em caráter provisório, ele estava preso preventivamente. Compreenda, existe uma coisa técnica aqui que é bem fácil de entender, eu creio. No caso dele, ele está recorrendo a instâncias superiores e antes de estar recorrendo, ele já está em execução provisória da pena, que nesse aspecto é absolutamente igual ao caso do Lula. Foi por isso que ela me perguntou. Ela falou: meu irmão está em execução provisória da pena e está recorrendo a instâncias superiores. Isso é igualzinho a Lula. Não tenho que tirar. Então a decisão do STF aproveita meu irmão, já que aproveita Lula. Eu falei não. Por quê? Porque seu irmão está preso desde que foi flagranteado ainda, porque é tráfico de droga. Ele foi flagranteado com uma certa quantidade de drogas. Ele foi preso naquele momento, desde o dia que ele foi preso. Ele respondeu todo o inquérito preso. Respondeu toda a instrução criminal e foi julgado em primeira instância preso, foi condenado em primeira instância, nós recorremos para a segunda, ele preso, foi condenado na primeira instância, ele preso ainda. Nunca esse homem saiu mais. Desde o dia que ele foi preso pela primeira vez em flagrante, ainda, e foi instaurado o inquérito, ele nunca mais foi solto. Essa é a regra. Então, ele estava preso preventivamente. Então, embora ele agora, depois de ter sido condenado em segunda instância, foi dado início ao cumprimento provisório da pena, o status quo, antes de ser dito que ele está cumprindo cumprindo a pena provisoriamente, o status quo era prisão preventiva, que isso é diferente de Lula. Então vamos dizer que a gente tem, no caso dele, a gente tem uma prisão preventiva e na sequência a execução provisória da pena. Com Lula é diferente. Lula ele estava em liberdade e deu-se início ao cumprimento provisório da pena. Então, se a gente retirar o cumprimento provisório da pena, não tem sobre ele uma prisão preventiva. Por isso Lula está livre. E uma pequena parte das pessoas que estão nessa condição estariam livres também. No caso do meu cliente, mesmo que você retire o caráter de cumprimento provisório de pena, ele já estava preso preventivamente. Por isso não aproveita ele. Então, dizer que estupradores, assassinos, pedófilo e tal, e terrorista e não sei o que, vai ser solto, é de uma inocência muito grande para quem não conhece do direito. Agora, para quem conhece minimamente o direito, eu acredito que qualquer advogado, mesmo de outra área, ele deveria se debruçar em cima do Código de Processo Penal,
do artigo 312 do Código de Processo Penal, que versa sobre a prisão preventiva, para poder entender isso, né? Minimamente, porque ele é um advogado. Então, embora ele seja um advogado de outra área, trabalhista, é, previdenciária, civil, de qualquer jeito fica feio para ele como advogado dar uma opinião tão equivocada assim, né? Então, assim, eu acho que fica feio. É como um médico dá uma opinião, tudo bem. É cardiologista, vai dar uma opinião sobre um problema oftalmológico, ou ele fica calado e não dá opinião nenhuma, ou ele pelo menos dá uma estudada assim e tudo, ou fala de uma coisa muito básica. Mas assim, proferir uma opinião dessa daí, como muitos têm proferido, inclusive têm publicado em rede social, eu acredito que, acima de tudo, seja uma coisa é, é, muito imprudente, sabe? Para o advogado, ele perde em credibilidade, porque certamente dentre os clientes dele tem alguém que tem um pouco mais de entendimento e está menos apaixonado, e vai poder dizer, poxa, o doutor está muito errado ali, não é? Então é isso. Eu acredito que esses dois aspectos aí tão claros. Eu acredito que são claros, né? Para o advogado deveria ser mais fácil, porque ele deveria ler, né? Já que ele tem uma base jurídica, ele podia dar uma lidinha, mesmo não sendo um ramo do direito afeto ao que ele trabalha, mas ele deveria, como profissional, se ele quer proferir uma opinião, ele deveria se debruçar um pouquinho sobre os livros, né? É isso aí. Um abraço.